Notícias. Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o presidente da AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o desembargador Alberto Diniz Júnior. O desembargador tomou posse no dia 3 de janeiro e fica à frente do cargo por mais 3 anos. Bom dia, desembargador Alberto Diniz. Seja muito bem-vindo ao Super N Primeiras Notícias. Bom dia, Carolina. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Prazer recebê-lo aqui, presidente. Para a gente começar esse bate-papo, o senhor tomou posse, como disse a Carol agora há pouco, no dia 3 de janeiro, tem 3 anos à frente da presidência do comando da AMAGES, que é a Associação dos Magistrados Mineiros. Quais são as prioridades do senhor agora para esses próximos 3 anos? Olha, a prioridade da presidência da associação é, primeiro, tomar conhecimento de todas as ações da associação e, é claro, a defesa intransigente do magistrado. Nós estamos atentos a tudo que envolve a magistratura mineira e a magistratura nacional, já que temos um ponto de apoio importante, que é a AMB em Brasília, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros. E estamos aí na defesa do magistrado, estamos aí preocupados com o aperfeiçoamento da magistratura, com o aperfeiçoamento do magistrado, com a sua carreira, com as situações que o cercam, com sua segurança, com suas prerrogativas, enfim, com tudo aquilo que é de interesse da magistratura nacional, da magistratura mineira. Presidente, eu queria saber do senhor sobre a disposição do judiciário de entrar numa possível reforma da Previdência no Estado. Olha, a reforma vai passar não pelo Estado, mas pelo próprio poder central, pelo governo federal, através de proposta que será lançada pelo governo de Jair Bolsonaro. Estamos atentos e aguardando, evidentemente, o que vai acontecer neste projeto de reforma. Ainda não foi entregue o projeto de reforma, estamos aguardando quais seriam os pontos a serem atacados pela reforma. Um dos pontos que a nós nos preocupa muito é o ponto onde eles estão discutindo esta capitalização da Previdência, dos recolhimentos da Previdência. Sabem muito bem que hoje nós temos um modelo de repartição e querem agora um modelo de capitalização, ou seja, o servidor, de uma maneira geral, faz a capitalização do seu dinheiro para um futuro receber a sua aposentadoria. Hoje sabemos que temos um modelo de repartição, né? As pessoas contribuem, ativas no trabalho hoje, contribuem para a Previdência, para o pagamento dos aposentados. O que a gente vê nessa situação é um problema demográfico. A vida do brasileiro está se estendendo de uma maneira geral. Os aposentados estão se aposentando mais tarde e há menos contribuição na Previdência. O que nos preocupa é isso, esse modelo. A nós não nos preocupa a questão de tempo de contribuição ou idade, sabe? O magistrado está consciente e ciente de que deve contribuir e trabalhar, é claro, evidentemente, para construir o seu projeto de previdência. Mas é bom que se diga, Carolina, que a nossa magistratura, desde 2006 para cá, não tem mais a sua aposentadoria integral em razão do valor que recebe. Ele hoje contribui, aqueles que entram desde 2006 para cá, na reforma, reformas de previdência anteriores, contribuem para o regime geral da Previdência Social e se aposentam hoje com R$5.800 e me parece R$82, que é o limite da Previdência. E até diante disso, o senhor acha que ainda muito se discute em relação ao servidor público, supostos privilégios que existiriam? O senhor acha que ainda existe privilégio que possa ser cortado nesse sentido ou não existe privilégio? Veja bem, eu posso falar pela magistratura, posso falar pelos magistrados. Nós não temos privilégios, nós temos um salário digno que nos dá um suporte para que podemos julgar com independência e que
podemos dar garantia ao cidadão da aplicação do seu direito. O magistrado tem que ter estas garantias, e essas garantias são garantias constitucionais, de redutibilidade de vencimentos, de inamovibilidade, de vitaliciedade. Isso são cânones constitucionais, e os magistrados têm que ter essa garantia para ter, evidentemente, tranquilidade nos julgamentos. Então, me parece que os benefícios, se é que eles existem, como a sociedade civil enxerga por esse lado, são benefícios que garantem ao magistrado a sua independência, e a tranquilidade do magistrado é a tranquilidade do cidadão. Presidente, a gente vem noticiando com alguma frequência aí a situação caótica pela qual passa o Estado hoje, né? Um cenário de extrema dificuldade, de parcelamento de salários, por exemplo, e isso não afeta diretamente a magistratura, porque os poderes são independentes, o Estado é obrigado a repassar a contribuição mensal ao judiciário, e pelo menos isso, até onde a gente sabe, tem sido feito de maneira adequada. Mas eu pergunto para o senhor, como é que o senhor tem visto esse momento, essa crise, a dificuldade da relação até do governo do Estado com as prefeituras, uma questão que inclusive está sendo judicializada pelos municípios, e o senhor já conversou com o governador Romeu Zema, que acabou de assumir o mandato, a exemplo do senhor também, que chegou ao comando da Amages há pouco tempo, e percebeu alguma disposição de fato de mudar esse cenário pelo qual a gente passa? Rodrigo, eu tive um contato com o governador Romeu Zema Neto no dia em que ele esteve visitando o presidente do Tribunal de Justiça. Ele ainda não havia tomado posse, e eu trabalhava ao lado do presidente do tribunal como superintendente adjunto administrativo do Tribunal de Justiça. Tive a oportunidade de conversar um pouco com o governador e vi nele, à época candidato, já eleito, e vi nele a vontade da transformação do Estado através de ações econômicas, enfim, de ações de governo que poderiam solucionar os problemas do Estado. E os problemas mais prementes do Estado são os problemas de pagamento de pessoal. Temos que deixar bem claro uma situação. Cada poder, e os poderes são independentes e harmônicos entre si, poder judiciário, legislativo e executivo, tem que fazer o seu dever de casa. O tribunal faz o seu dever de casa de forma muito bem feita. O presidente Nelson Messias de Moraes é um super gestor hoje do Tribunal de Justiça, um homem sério, dedicado ao trabalho, trabalha 24 horas em prol da magistratura mineira e traz o Tribunal de Justiça na sua devida organização e com o seu orçamento enxuto e dentro daquilo que o Estado passa para o Poder Judiciário, as informações para que o Tribunal faça a confecção de seu orçamento anual, através das informações das receitas correntes líquidas. Pois bem, o tribunal faz esse orçamento é executado ao longo do ano, e o tribunal recebe do Estado, é claro, como você disse, Rodrigo, seus duodécimos para pagamento. Então, cada poder faz o seu dever de casa. Ao que me parece, o dever de casa do executivo ficou um pouco no meio do caminho. Problemas de pagamento de pessoal, problemas de composição aí do 13º no final do ano, enfim, de toda uma situação econômica, repasse a municípios. Eu não sei se esses valores de repasses, especificamente a respeito do ICMS, que anteriormente era diretamente repassado aos municípios através de suas respectivas cotas e depois foi para o Caixa Único do Estado. O Estado manteve esta administração desses recursos e, ao que me parece, não estavam repassando aos municípios, e é isso que a gente vê. Estava lendo ontem mesmo no jornal O Tempo essa situação envolvendo os municípios, os prefeitos que se dirigiram à administração central do Estado para conversar com o governador a respeito desse tema. Isso está sendo muito difícil para os municípios.
E, é claro, o Poder Judiciário fica recebendo estas judicializações destas demandas. E, é claro, o presidente Nelson Messias de Moraes, atento a isso, que é da competência do presidente do tribunal, a decisão desses processos, dessas medidas, de estar ali analisando aquilo que pode ser ou não liberado em razão da carência financeira que enfrenta o estado de Minas Gerais. Para a gente encerrar, presidente, ainda tem tempo aqui para uma pergunta, embora a gente já esteja aqui no limiar do tempo já. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ele anunciou que pretende enviar ao Congresso Nacional aquele projeto do acordo penal. Que tenta fazendo com que acusados possam, por exemplo, confessar crimes para encerrar o processo mais rapidamente, tudo numa tentativa de agilizar o trabalho do judiciário. Como presidente da AMAGES, eu queria saber o ponto de vista do senhor. O senhor concorda com isso? É uma medida que é muito utilizada nos Estados Unidos, por exemplo. Concordo. Essas medidas não são medidas novas, são situações já antigas. No direito americano se chama plea bargain, que são os acordos under the table, debaixo da mesa, no sentido de fazer as delações premiadas e entregar aquela situação de crime e serem beneficiados. Eu vejo isso com bons olhos, porque a verdade é que você tem que buscar apurar o máximo possível de crimes, especialmente nessa esfera de crimes de colarinho branco, crimes contra a economia nacional e todos esses crimes graves que deixam em situação muito difícil o Estado. E é claro que nós não podemos perder de vista que muitos desses crimes e pessoas que são beneficiadas nessas delações premiadas vão... Aqui em Minas Gerais nós temos vários que estão cumprindo esses crimes em situações muito benéficas a ele nas APACs. Nós temos 39 APACs em Minas Gerais, né, que são associações que cuidam do preso e que estão dando benefícios extraordinários, recuperando esse cidadão para o convívio social. Eu vejo com muito bons olhos essa ação do ministro Moro. Muito bem, desembargador Alberto Diniz Júnior, ele é o novo presidente da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, conversando conosco aqui no Café com Política, nos deu o prazer da presença dele aqui pela primeira vez. Obrigado pela presença, foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Carolina, os ouvintes da Super, aguardamos vocês para um café lá na nossa associação, lá no Cruzeiro, na Rua Albita, 194, e aguardamos vocês lá para um belo café. Vai ser um prazer. Se assim for possível. Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez.